Olá, queridos amigos que acompanham o SEAC no palco virtual. Com alegria, vamos seguir com mais um SEAC em casa. No vídeo de hoje, teremos um momento inicial de harmonização musical com Alan Rocha e logo depois uma fala de Matheus Lima acerca do delicado tema do suicídio. Nós esperamos que este vídeo seja edificante para cada um de vocês. Que todos nós possamos compreender a grandeza da oportunidade de estarmos nesta terra-escola, sob as bênçãos da força criadora da vida. Desejamos uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. São tantos caminhos que traço agora, e nessa aventura é bom que se aprenda tecer esta renda de luz e acenos de cais. Se corro perigo, sei mais do conflito, do erro de quem não tentou só por medo. E nesse enredo, conquistas e desilusões. Faça um poema, encontre um abrigo, escreva um livro ou qualquer coisa à toa. Espere um pouquinho que ela ainda não chegou. Mas fique à vontade para perder a hora, estrelas parecem saber do que digo. Se hoje mendigo, amanhã posso estar com o rei e voar livre como um passarinho, ser o universo, mergulhar pra dentro, buscando até o fim, o fim, o fim, o fim de mim. Olá, que Jesus nos abençoe em mais essa oportunidade de reflexão e de estudo acerca da nossa querida doutrina espírita. O nosso tema de hoje será o suicídio em uma perspectiva consoladora. Antes, porém, gostaríamos de falar sobre um trecho do livro Jesus e a Atualidade, em que o espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, narra um processo que certamente nós passaremos ou estamos passando. É algo que nos motiva a falar, a refletir todas as vezes que temos oportunidade. A mentora, então, coloca que nós estamos muito impressionados ainda às sensações do campo físico. E somente quando a dor chega, a dificuldade aparece, nós então procuramos ajuda, diminuição dos nossos problemas, pedimos socorro e utilizamos a nossa humildade para isso, porque buscamos a melhor. Joana de Ângeles também coloca que nós passamos pela vida por um processo de perturbações, mas que nós temos alguns intervalos de bem-estar. Nós então melhoramos, evoluímos, crescemos e chega um ponto das nossas vidas em que temos momentos de tranquilidade, nossa vida segue mais calma, mas ainda somos surpreendidos por instantes de perturbações. Até que chegará o dia que a nossa vida será composta de uma plenitude plena, livre de perturbações. Mas a mentora também narra
um processo e nos chama a atenção sobre uma questão que é a nossa busca incessante por prazer, por saciar as nossas vontades. E essa busca constante pelo prazer, por essa vida frenética de sensações efêmeras, chegará um ponto então que nós sentiremos tristeza, melancolia, justamente como fruto de uma mesmice a qual estamos acostumados a ter as coisas. Até que nós perceberemos que temos tudo, mas a sensação que fica é uma sensação de que há um vazio existencial, que poderá nos levar a um estado de depressão, a um estado de angústia profunda, a um estado de extrema tristeza, de melancolia. Mas é nesse momento grave, mas interessante de nossas vidas, que nós percebemos que algo de bom poderá acontecer e deverá acontecer. Nós desejamos experimentar sensações novas, sensações outras, diferentes daquelas que nós estamos acostumados a experimentar. E é nesse instante importante que nós começamos sensibilizados, nos sensibilizar mais, deixamos-nos aflorar a afetividade diante de cenas comuns do dia a dia. A dificuldade do idoso, o pedido de ajuda de uma criança, o auxílio a quem nos busca, aquele que está acamado. Esses instantes, essas cenas do cotidiano começam a nos sensibilizar. Então somos aflorados por uma afetividade que não tínhamos o costume de ter, de sentir, de viver. Tudo isso fruto dessa necessidade de experimentar emoções e sensações outras. São essas emoções, sensações outras, que vão nos estimular a sair do estágio de inoperância, de paralisia, em que muitas vezes nós nos encontramos. E é nesse instante importante que nós vamos começar a corresponder aos incentivos da espiritualidade maior que nos acompanha. E então, a mentora Joana de Ângeles coloca nesse trecho do livro Jesus e a Atualidade uma questão muito interessante. É neste momento que nós vamos permitir e vamos experimentar emoções novas, emoções outras, emoções edificantes. Ou seja, para Joana de Ângeles, neste capítulo do livro, ela coloca que o nosso maior desafio é justamente experimentar essas sensações novas. Mas por que nós estamos falando sobre isso, já que o tema de estudo, de reflexão nosso de hoje é o suicídio numa perspectiva consoladora? Nós iremos entendendo que a causa, o que leva ao suicídio, é justamente essa carência, essa falta de sentido sobre as questões da vida, ou sobre as questões maiores sobre a vida. Allan Kardec nos ensina que o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Não. Mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Mas o suicídio, como sendo todo ato que conscientemente ou não, conscientemente entre aspas, ou não, fazemos para apressar a extinção das nossas forças vitais, este ato voluntário que produz a morte, todas as nossas ações que vão congregar, que vão contribuir para que o nosso corpo vá morrendo de uma vez ou vá morrendo aos poucos,
este suicídio é uma triste realidade, porque nós sabemos que somos espíritos, que nós somos seres imortais e que a vida continua plena além da morte do corpo físico. Mas quais são as causas que conduzem, quais são as causas que levam o ser humano ao suicídio? As causas são muitas, mas todas elas, ou a maioria delas, existem justamente por um ponto interessante, pelo nosso desconhecimento acerca de como funcionam duas coisas: a justiça e a misericórdia divinas. A falta desse entendimento, desse desconhecimento sobre a justiça e a misericórdia de Deus, é que faz com que muitas pessoas, alimentadas pela incredulidade, pela dúvida sobre o futuro, pelas ideias materialistas, acabam por colaborar por esse ato tão triste que é o suicídio. Então, a incredulidade, a dúvida sobre o futuro, a dúvida sobre a vida após a morte, as ideias materialistas, esse desconhecimento sobre a justiça e a misericórdia divina acabam descambando para algo que nós podemos considerar como o desgosto pela vida. E é justamente sobre esse desgosto pela vida que a questão 943 do Livro dos Espíritos vai nos esclarecer. Allan Kardec então questiona de onde nasce esse desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, apodera de certas pessoas, apodera de certos indivíduos. E a resposta é feito da ociosidade, a falta de fé e também da saciedade. Então, o desgosto pela vida, que é uma das causas do suicídio, deste ato voluntário, conscientemente ou não, também se resume nessas três coisas: a ociosidade, a falta de fé e também a saciedade. Mas há um complemento nessa resposta muito interessante. É como se fosse um alerta, é como se fosse um aviso, onde a espiritualidade responde a Kardec nessa mesma questão, dizendo que para quem usa das suas faculdades com fim útil, para quem se utiliza das suas aptidões naturais, tudo aquilo que nós fazemos, sobre o trabalho que produzimos, não tem nada mais de árido. E a vida passa a se escoar mais rapidamente, a vida passa a se escoar de maneira mais leve. E então passaremos a suportar as vicissitudes da vida com mais paciência, passaremos a suportar as vicissitudes da vida com mais leveza, com mais resignação. Talvez aí esteja a palavra. Então, esta foi a resposta da questão 943 do Livro dos Espíritos. Um outro aspecto interessante que precisamos analisar a respeito do suicídio é uma análise feita por um conhecido sociólogo, Emile Durkheim, em que ele coloca que do problema do suicídio, os sentimentos e os pensamentos que surgem da pessoa que pensa sobre esse ato são os mesmos em todo o mundo. Então é muito comum sentimentos do tipo tristeza, que conduz à depressão, um sentimento de solidão, de desamparo, de desesperança e de autodesvalorização. Esses são os sentimentos mais comuns de quem pensa no suicídio. Também existem pensamentos muito comuns de pessoas que pensam sobre isso. Pensamentos do tipo: eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para as outras pessoas, os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, esses são os pensamentos mais comuns das pessoas no mundo todo.
que um dia pensaram sobre esse ato triste que é o suicídio e que é uma ilusão. Mas Durkheim continua dizendo que muitas das vezes o afastamento do indivíduo do grupo social que faz parte leva esse indivíduo ou estimula esse indivíduo, motiva este indivíduo a ter uma ideia da vida. E aí uma irritante e angustiante pergunta passa a povoar o pensamento das pessoas que pensam sobre esse ato triste, que é: para que viver? Para que viver? E é nesse sentido que a doutrina espírita dá uma contribuição muito importante, nos esclarecendo, nos consolando, nos orientando, nos advertindo acerca das verdades sobre a vida. Para que viver? Para muita coisa. E nós encontramos no Espiritismo muitas respostas para isso. Mas, dando continuidade à nossa reflexão acerca do suicídio, numa perspectiva consoladora, nós também encontramos na questão 957 do Livro dos Espíritos uma outra ideia muito interessante para a nossa reflexão de hoje. Kardec então questiona quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio. E a resposta é muito consoladora. A resposta é muito interessante. Porque, via de regra, nós imaginamos de que todos aqueles que suicidam vão ter o mesmo sofrimento, vão passar pelas mesmas questões angustiantes. E a resposta, ela, além de ser muito racional, muito inteligente, ela ao mesmo tempo traz um certo alívio. Então, Kardec tem como resposta a seguinte ideia: para aqueles que, em geral, cometem um suicídio, o seu estado de espírito vai depender muito das circunstâncias em que ocorreu esse suicídio. Porque não há penas determinadas. Não há penas determinadas. Tudo corresponde às causas que produziram esse suicídio. Olha que questão inteligente, que questão racional e ao mesmo tempo consoladora. E continua que, como uma das consequências, existe o desapontamento em relação à vida. E que também, claro, vai existir a expiação da falta. E essa falta pode ser recebida imediatamente, logo após a morte, ou em uma outra existência. Então, nós tivemos como resposta sobre as consequências do suicídio algo muito interessante, de que não há penas determinadas, de que tudo depende das circunstâncias e das causas que produziram aquele suicídio. Mas que, via de regra, há o arrependimento, o desapontamento pelo que fez, por esse ato triste que foi cometido. Mas não generalizando de forma alguma que todos aqueles que suicidaram sofrerão as mesmas coisas e sofrerão gravemente como efeito daquilo que produziram. Mas, partindo para a finalização da nossa conversa de hoje, da nossa reflexão de hoje, quais seriam então a prevenção, os atos de prevenção, os atos que poderiam evitar esse ato tão triste que é o suicídio? Um ponto-chave, todos nós sabemos, que é o diálogo, a conversa, a escuta com bondade, com paciência, daquele que passa por problemas, daquele que passa por situações angustiantes, que sente um vazio existencial, muitas vezes como produto de uma vida de mesmice, de uma vida sem experimentar sensações diferentes, edificantes e elevadas.
por estar ainda muito impressionado às questões do campo das sensações físicas, como disse Joana de Ângeles. Então, o diálogo, a escuta bondosa, paciente, daquele que deseja desabafar, falar sobre o problema. Essa é uma questão muito importante. Sugerindo a essa pessoa um pouco mais de tempo, que dê um pouco mais de tempo até que o problema se altera, que altere a configuração daquilo que o angustia, sobre aquele problema que vive, que evite, é outra coisa importante, que diante dessa conversa, diante dessa escuta, que possamos evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes, inconsistentes, e que o tempo vai desmanchar de alguma forma. Também estimular a valorização pessoal, porque nós vimos que um dos sentimentos que mais acometem aqueles que pensam sobre suicídio é justamente a autodesvalorização, a solidão, a questão do desapontamento. Mas quando nós entendemos a tristeza também, quando nós passamos a estimular a valorização pessoal, certamente eles irão se sentirem mais leves diante desse fato, diante desse problema. Além, claro, da busca por uma terapia profissional, a busca pelo atendimento na casa espírita, onde, através das palestras, do atendimento fraterno, algumas situações favorecem, como a leitura edificante, o exercício da oração, a água fluidificada, o passe, que são medidas emergenciais do campo espiritual, intelectual, emocional, que pode favorecer a melhora de quem vive esse angustiante pensamento sobre o suicídio. Mas, falando sobre isso, nós encontramos uma frase do espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, psicografado por Divaldo Franco, uma frase que contribuirá muito para que possamos destinar as pessoas, estimular as pessoas acerca da valorização pessoal. E Manuel Filomeno de Miranda coloca sabiamente que todos somos, a mais alta realização do pensamento divino aqui na Terra, caminhando para a glória, mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia. Olha que frase maravilhosa. Também nós podemos lançar mão de atitudes de prevenção contra o suicídio, utilizando-se do Evangelho, utilizando-se do Espiritismo, em situações como lutar contra o egoísmo, fazer parte de um trabalho útil no grupo social em que vivemos, eliminando assim a ociosidade, buscando a edificação da fé raciocinada, não somente crendo, mas compreendendo, eliminando assim a falta de fé. Aprender a viver com o necessário, conquistando pelo trabalho o pão de cada dia, eliminando assim a saciedade. E então, a confiança no futuro nos dará uma serenidade, nos dará calma, nos dará resignação necessária para que possamos passar pelos problemas da vida de maneira mais leve, de maneira mais tranquila. Então, que nós possamos divulgar, que nós possamos multiplicar uma ideia muito interessante de que as pessoas continuarão a viver depois da morte, de que o suicídio é ilusão e de que devemos procurar sim ajuda. Nós agradecemos a oportunidade, agradecemos a Jesus por esses momentos de reflexão e desejamos a todos que possam meditar acerca dessa questão tão importante que é uma realidade em nossa vida, em nossos dias. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.